Fala, Maguilda Jurássica! Aqui quem fala é o Dino. Todo mundo lembra da sensação de ver os dinossauros no cinema pela primeira vez. Isso acontece porque a franquia Jurassic Park criou imagens muito marcantes, com aqueles animais enormes caçando pessoas em cenas cheias de tensão. A própria história da saga explica desde o começo que os animais que aparecem ali são criações genéticas feitas em laboratório, usando mistura de DNA com sapos e outros bichos modernos. E por isso o cinema tem total liberdade para inventar monstros do jeito que a produção quiser, para colocar medo no público e criar cenas de ação inesquecíveis. Ao mesmo tempo, a ciência avançou e hoje os paleontólogos já descobriram muitos detalhes fascinantes sobre a vida real dessas criaturas do passado. Se a gente pegasse as cenas mais famosas dos filmes e trocasse aquelas criaturas inventadas em laboratório pelas versões reais dos dinossauros, a história mudaria de um jeito bem interessante. A gente vai entender o que aconteceria na prática se as produções fossem totalmente fiéis aos fósseis encontrados e ver como as descobertas científicas alteram o tamanho, a aparência e o jeito que cada um deles interage com o ambiente e com as pessoas ao redor. O Velociraptor protagoniza momentos de muita tensão no primeiro filme da série, principalmente naquela cena clássica que acontece na cozinha industrial, onde duas crianças tentam se esconder dos predadores. O filme mostra os raptores como lagartos gigantes com mais de 2 metros de comprimento e da altura de um humano adulto, andando em pé pelas bancadas como máquinas letais de caça procurando as presas. Os fósseis contam uma história diferente sobre as dimensões desse animal na vida real, porque o Velociraptor verdadeiro tinha cerca de 1,80 m de comprimento total, da ponta do nariz até o fim do corpo. E a maior parte dessa medida correspondia à cauda longa e fina, que ele usava para manter o equilíbrio enquanto corria pelos campos. A altura dele chegava no máximo a 70 centímetros, medindo até o quadril, o que significa que ele parecia mais com um peru grandão, ou um cachorro de médio porte caminhando pelo cenário, pesando apenas entre 15 e 20 quilos. Outro detalhe visual muito importante que muda completamente a aparência do animal é que os cientistas já indicam que o Velociraptor real tinha o corpo totalmente coberto por penas. Essas penas cumpriam o papel de fazer o isolamento térmico do corpo do animal, para manter a temperatura estável, e também funcionavam como um mecanismo de exibição visual para outros indivíduos da mesma espécie reconhecerem quem estava ali. Se a gente recriar a cena da cozinha com esse Velociraptor cientificamente correto, o nível de perigo para as crianças cai de forma drástica. No cinema, o bicho chega perto da porta fechada e consegue olhar pela janelinha de vidro redonda para procurar as presas no corredor. Só que o animal real passaria reto por baixo da janela, sem alcançar o vidro, e bateria o bico na parte de madeira da porta se tentasse forçar a entrada. A entrada dele no ambiente causaria um encontro bem menos letal do que a gente viu na tela, porque um bicho de 20 quilos e 70 centímetros de altura entrando na cozinha seria muito fácil de afastar com as mãos ou com os pés. Uma criança de 12 anos ou um adulto conseguiria se defender de um ataque desse porte usando chutes firmes e empurrões com os braços, e o impacto de uma pessoa batendo num bicho tão leve jogaria o animal para longe na mesma hora. A cena de terror mudaria de tom e viraria uma confusão mais parecida com alguém tentando espantar uma ave agressiva do quintal de casa, e o bicho acabaria desistindo depois de levar alguns golpes para poupar a própria energia. A biologia do Velociraptor real também muda o perigo da famosa garra do pé dele, já que o cinema mostra essa garra com o formato de uma foice afiada de 15 centímetros, cortando as barrigas das presas de cima a baixo com muita facilidade. A garra do fóssil real mede entre 6 e 7 centímetros e continuava sendo afiada e perigosa para os pequenos lagartos e mamíferos que o raptor caçava na época dele. O objetivo principal dessa ferramenta era perfurar o couro e segurar a presa no chão com firmeza, enquanto o animal usava a boca para dar o bote final, ou seja, o uso dessa garra no mundo real causaria furos profundos, mas falharia em causar o estripamento imediato sugerido no cinema, ou provocar uma morte instantânea num humano adulto.
O instinto de preservação do Velociraptor também mudaria completamente o final épico do primeiro filme da franquia, onde os raptores pulam em cima do tiranossauro gigante para lutar até a morte dentro do salão principal. O animal da vida real tomaria uma decisão sensata naquela situação, porque o tiranossauro pesava várias toneladas e era um dos maiores predadores terrestres do planeta inteiro. A reação natural de qualquer animal pequeno de 20 quilos diante de um gigante desses é a fuga imediata e desesperada para o lado oposto. Então o Velociraptor real correria para bem longe assim que escutasse os passos pesados se aproximando. Os animais na natureza protegem a própria vida o tempo todo e sempre evitam confrontos diretos contra predadores 50 vezes mais pesados que eles. O segundo animal que a gente traz para o mundo real é o Carnotauro, que tem um nome com um significado forte de touro carnívoro. A versão que vivia no planeta há milhões de anos era um predador de grande porte e bem intimidador desde o primeiro olhar, porque chegava a medir entre 8 e 9 metros de comprimento total e pesava cerca de 2 toneladas. A cabeça dele tinha um formato único, com 2 chifres ósseos bem grossos localizados logo acima dos olhos, e a pele era coberta por escamas espessas e várias protuberâncias conhecidas pela ciência como osteodermas. Essas partes endurecidas espalhadas pelo corpo funcionavam como uma verdadeira armadura natural e serviam para proteger o animal durante as caçadas ou em conflitos por território contra outros predadores da região. O Carnotauro real era um predador muito impressionante, com um corpo feito para dominar o ambiente dele com muita força física. A locomoção é um dos pontos mais incríveis desse dinossauro, segundo os estudos científicos recentes, e coloca o Carnotauro na lista dos dinossauros carnívoros mais rápidos de toda a história da Terra. Ele conseguia atingir marcas de mais de 50 km por hora em corridas abertas, porque a anatomia das pernas compridas dele e os músculos fortes da base da cauda eram totalmente focados em criar explosões de velocidade em linha reta. O corpo dele ficava bem rígido durante a corrida para canalizar toda a energia para a frente e ganhar terreno rápido. E o resultado prático dessa rigidez toda é que o Carnotauro lidava com muita dificuldade para fazer curvas rápidas e manobras fechadas enquanto corria atrás de alguma coisa. Nos filmes, esse animal faz perseguições intensas no meio de florestas densas, cheias de árvores grandes e raízes gigantes. Mas a versão real desse animal teria muitos problemas em um cenário cheio de obstáculos naturais. O ambiente fechado faria o Carnotauro tropeçar ou bater com muita força nas coisas se ele tentasse correr na velocidade máxima dele. O território de caça ideal dele eram planícies e campos abertos, onde ele podia acelerar de uma vez só até alcançar a presa, sem precisar desviar de troncos grossos o tempo todo. O comportamento de caça desse predador gigante também seguiria um caminho muito diferente do que aparece na tela do cinema, onde o Carnotauro age várias vezes como um monstro muito teatral e barulhento. O filme mostra o bicho aparecendo de repente na frente dos personagens na selva, fazendo uma pose ameaçadora e dando um rugido bem longo e alto antes de começar a correr atrás das pessoas desesperadas. A natureza ensina que predadores reais agem com extrema furtividade e procuram o máximo de eficiência na hora do ataque final, e por isso o Carnotauro real usaria o silêncio e o elemento surpresa a favor dele para garantir a refeição. Ele se aproximaria da presa da forma mais cautelosa possível, e o momento do ataque seria direto e fulminante, correndo em alta velocidade. Fazer barulho e rugir antes de atacar serve só para avisar a presa que o perigo chegou, o que significa que o animal real atacava de forma rápida e silenciosa, para garantir a refeição com o menor gasto de energia possível e dar zero chances de fuga para o alvo dele. O terceiro animal da nossa lista entra na conversa para dominar os céus e se chama Quetzalcoatlus. E apesar do público chamar qualquer bicho gigante do passado de dinossauro, ele pertence ao grupo dos pterossauros. Eles formam uma família enorme de répteis voadores que conviveram com os dinossauros na mesma época, dominando o espaço aéreo. E o Quetzalcoatlus mantém o título oficial de maior animal voador conhecido em toda a história do planeta Terra. A envergadura das asas dele impressiona e chegava a 10 metros de uma ponta até a outra, o que equivale mais ou menos ao tamanho de um avião pequeno cruzando o céu. O filme mais recente da franquia leva o animal para o telão e aumenta bastante essa escala, apresentando um animal com incríveis 23 metros de envergadura cobrindo o céu de sombra.
A biologia e as leis da física impedem um ser vivo desse tamanho gigante de levantar voo de forma natural, porque o peso de um corpo tão massivo exigiria uma força muscular impossível de existir na natureza apenas para tirar as patas do chão. A versão real de 10 metros já operava exatamente no limite máximo do que a aerodinâmica permite para um animal bater as asas e se manter no ar com sucesso, sustentando o próprio peso. No filme mais recente, Jurassic World Rebirth, tem uma cena muito intensa em que o Quetzalcoatlus ataca um avião cargueiro de metal em pleno voo e rasga a fuselagem da aeronave com muita facilidade. A estrutura óssea de qualquer criatura voadora exige adaptações muito específicas para aliviar o peso do corpo e permitir o voo constante. E o Quetzalcoatlus real possuía ossos ocos e pneumáticos, cheios de ar por dentro. Essa adaptação reduzia o peso total do esqueleto dele e viabilizava a capacidade de voar longas distâncias procurando comida. O impacto de ossos ocos e leves contra a lataria grossa de um avião se movendo em alta velocidade terminaria de um jeito trágico para o pterossauro, porque o choque causaria fraturas imediatas e completamente fatais no pescoço e na estrutura das asas do animal, antes dele conseguir fazer qualquer estrago profundo. O avião sofreria alguns amassados pesados na lataria ou danos nos motores dependendo do local exato da batida, e o animal real falharia totalmente na missão de destruir um monstro de metal, com o corpo extremamente frágil e leve que ele tinha. A anatomia dele era perfeitamente otimizada para planar pelas correntes de ar quente com suavidade, e serviria muito mal para atacar uma estrutura dura e resistente. O cinema e as séries mais novas também mostram cenas famosas desse animal gigante engolindo pessoas inteiras de uma só vez com um bote rápido, mas a anatomia do crânio e do sistema digestivo dele revela outra realidade bem diferente da ficção. O bico do Quetzalcoatlus era bem longo, fino e funcionava sem nenhum dente na boca. Os cientistas apontam que ele usava esse bico especializado para capturar pequenos animais andando no chão, filhotes desprotegidos ou peixes nadando na superfície da água dos lagos. A estrutura óssea da mandíbula dele e a largura do próprio esôfago eram bem estreitas, e um humano adulto tem um corpo grande e largo demais para passar pela garganta do animal de forma inteira. O bicho usaria o bico para dar bicadas fortes e causaria ferimentos bem sérios em uma pessoa que chegasse muito perto dele, e o corpo dele limitava a ingestão de carne apenas para porções menores. A dieta dele focava exatamente em coisas pequenas que cabiam na boca e desciam pela garganta de forma fácil, sem causar engasgos ou problemas digestivos. Todo esse cenário deixa muito clara a diferença gigante entre a engenharia genética usada nos filmes e a própria natureza agindo no mundo real. A natureza trabalha durante milhões de anos para criar animais altamente especializados e perfeitamente eficientes para sobreviverem dentro dos nichos ecológicos deles. A ficção segue outro caminho, mais focado na bilheteria, e cria monstros superdimensionados e muito inteligentes, com o único objetivo de gerar medo e tensão no público do cinema. Conhecer a ciência verdadeira por trás dessas criaturas mostra que os dinossauros reais já eram animais fascinantes e incríveis, exatamente do jeito que viveram no passado. Tudo isso enriquece a nossa visão sobre o planeta e ajuda a gente a separar o bicho do cinema, do animal que realmente pisou no mesmo chão que a gente pisa hoje.